Felipe Martins continua preso. Sim, é isso mesmo que o senhor ouviu. Embora solto, Felipe Martins continua preso. Como assim, Deltan? E não, Felipe Martins não está mais preso fisicamente no Complexo Médico de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, em que ele ficou mais de 6 meses encarcerado de maneira ilegal e abusiva por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Felipe Martins continua preso, mas de uma outra maneira que você vai entender, por isso fica comigo até o final. O ministro Alexandre de Moraes, ele revogou a prisão do Felipe Martins porque a situação se tornou absolutamente insustentável, especialmente depois que a Folha de São Paulo publicou um artigo de opinião denunciando as ilegalidades a que Felipe Martins estava sendo submetido. E é muito engraçado ressaltar esse ponto, porque a direita inteira, a imprensa conservadora, como a Gazeta do Povo, estavam denunciando a ilegalidade da prisão do Felipe desde o primeiro dia. E o ministro Alexandre de Moraes estava de ombros, não se preocupava, mas foi só a Folha de São Paulo dar atenção ao caso que o ministro rapidamente voltou atrás. Só que na decisão de soltura, o ministro Alexandre de Moraes cometeu vários absurdos e não reconheceu que ele fez nada de errado. Acho que esperar isso do ministro seria algo demais, né? Talvez nós é que sejamos muito otimistas. Vamos analisar essa decisão e as tais das medidas cautelares que o ministro impôs ilegalmente e abusivamente contra o Felipe Martins, submetendo ele a um novo tipo de prisão. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ele começou dizendo que ele decretou a prisão preventiva do Felipe Martins em razão do periculum libertatis, que no direito, traduzindo aqui, quer dizer nada mais do que um estado de perigo gerado pela liberdade do investigado. Ou seja, em bom português, o que o ministro disse é que a liberdade do investigado era um perigo para a sociedade. Só que esse estado de perigo a que Moraes se refere seria um suposto risco de fuga do país por parte de Felipe, que estava baseado em uma alegação falsa da Polícia Federal de que ele teria viajado para os Estados Unidos. E que desde o mês de março, pelo menos, quando a Procuradoria-Geral da República fez o primeiro pedido de liberdade, já se sabia que era falsa essa alegação. Lembra, ele foi preso em fevereiro. Em março, a Procuradoria-Geral da República já tinha dito e pediu a soltura do Felipe Martins. A defesa, a partir de então, fez mais de 10 petições requerendo a liberdade do Felipe, mostrando vez e mais vez, novo e de novo, que a viagem nunca existiu, que a alegação inicial da Polícia Federal era falsa e que não havia qualquer risco de fuga demonstrado. Mas Alexandre de Moraes simplesmente silenciou sobre essas provas da defesa, justamente para manter a prisão de Felipe, como inclusive afirmou o doutor Sebastião Coelho, advogado do Felipe, em uma live que ele fez comigo na quinta passada. Doutor Sebastião, aquele mesmo que nos orgulhou e lavou a nossa honra, lavou a nossa alma, dizendo que os ministros do Supremo envergonham o Brasil na cara dos próprios ministros. Aí, o que é que o ministro Alexandre de Moraes diz depois na decisão? Ele diz que ele indeferiu os pedidos da defesa de revogação da prisão porque, abre aspas, separei aqui, porque ele disse que ainda se encontravam pendentes de cumprimento outras diligências que dependiam para sua conclusão do consentimento do investigado. Ou seja, ele basicamente aqui colocou a culpa dele não ter solto o Felipe Martins no próprio Felipe Martins, ou seja, o Felipe Martins é culpado pela prisão. Gente, isso aqui está totalmente errado. Não se prende para depois você provar, para depois você buscar provas de que a pessoa cometeu algum crime ou de que a pessoa representa um perigo ao processo se ela for mantida solta. Não! Primeiro você tem que ter provas robustas de crime para depois prender. É o que nós sempre fizemos em 18 anos de Ministério Público. Provas consistentes de crime, provas de que a liberdade da pessoa representa um risco para a sociedade, aí você prende. Isso é algo básico no direito processual penal. E pior, não se inverte o ônus da prova na esfera criminal. Não se pode jogar o dever de provar para o investigado. Não é ele que prova inocência, não é ele que prova que não existe risco de liberdade dele para a sociedade. Isso que o ministro Alexandre de Moraes fez é um absurdo. Aí Moraes termina dizendo que... Separei aqui também. Ele terminou dizendo que a restrição de liberdade foi medida razoável para a garantia da devida colheita probatória.
uma outra mentira, já que como a alegação inicial da viagem era falsa, Felipe não apresentava risco de fuga. E nem havia prova alguma de que ele representava qualquer risco de destruição de provas ou de coação de testemunhas. A única alegação era referente à possível fuga dele. Esses fatos não podem jamais ser presumidos de que existiria um risco de fuga, de destruição de provas. Não, eles precisam ser demonstrados nos autos para que alguém possa ser preso. Aí o ministro finalizou dizendo que Felipe foi solto porque a Polícia Federal já fez diligências que tinha para fazer. Sem escrever uma linha sequer sobre a alegação falsa da Polícia Federal. Sem escrever uma linha sequer sobre todas as provas juntadas e alegações da defesa que mostravam que ele não viajou para o exterior, que ele ficou no Brasil. E aí nós chegamos ao final da decisão, nas medidas cautelares absolutamente abusivas que o ministro impôs a Felipe Martins. Por acaso o ministro Alexandre de Moraes escreveu uma linha sequer fundamentando a necessidade dessas medidas cautelares diferentes da prisão? Não, não fundamentou nada. Ele não escreveu uma linha, mas ele impôs mesmo assim. E não pode, Deltan, não pode. Por quê? Porque para colocar medidas cautelares diferentes da prisão, você tem que ter a primeira justificada a prisão. Primeiro tem que estar presente um risco à sociedade de se o investigado ficar solto, ficar em liberdade. E não há nada nos autos que fundamente isso. A alegação falsa que existia foi demonstrada falsa desde março. Existia aquela falsa alegação da viagem, né? Que foi derrubada. E o que o ministro então impôs ilegalmente? Ele impôs 7 medidas cautelares, 7 imposições diferentes da prisão, mas que restringem a liberdade dele, que agora mostram um verdadeiro cárcere a que Felipe está submetido. E a razão pela qual ele continua preso é a seguinte. Primeiro, foi imposta uma proibição de sair de Ponta Grossa, com recolhimento domiciliar durante a noite e finais de semana e monitoramento por tornozeleira eletrônica. Segundo, se impôs ao Felipe Martins que ele tinha que se apresentar à justiça toda semana. Terceiro, proibição de sair do país, inclusive com a entrega dos passaportes dele. Quarto, foram cancelados todos os seus passaportes, mesmo entregues, cancelados. Quinto, foi suspensa imediatamente a autorização dele para qualquer tipo de porte de arma, proibida. Sexto, proibição de usar as redes sociais, sob pena de uma multa diária de R$20 mil por postagem, o que é totalmente confuso. Como assim, 20 mil por postagem ou 20 mil por dia? Como assim multa diária de 20 mil por postagem? É confuso e eu já vou explicar por que é absurdo. Sétimo, proibição de se comunicar com os demais investigados. Todas essas medidas cautelares são absolutamente ilegais, porque já ficou comprovado que não cabia prisão. E se não cabia prisão, então não cabem medidas cautelares alternativas à prisão. Essas medidas só podem ser decretadas se houver possibilidade de prisão preventiva. Isso é óbvio, isso é ululante, isso até um estagiário do 2º ano de direito sabe. Mas vejam que o que Moraes faz aqui é manter o Felipe preso, com uma área de movimentação restrita à casa dele, a Ponta Grossa, e com proibição de sair à noite ou nos finais de semana, com uma ordem para ir para a justiça toda semana. Determina a proibição de sair do país, mesmo com a comprovação de que não tem risco de fuga. Proibir ele ainda de usar as redes sociais. Proibição de usar redes sociais é censura prévia. O que Moraes faz é praticamente cortar a língua do Felipe e impedi-lo de manifestar e exercer o seu direito fundamental à liberdade de expressão, sem qualquer justificativa idônea para isso. Ele nem acusado criminalmente é. Deltan, você está falando até agora, não foi acusado? Não foi! Não tem uma denúncia criminal contra ele. Isso vai, inclusive, contra precedentes do próprio Supremo, que reconheceu o direito de presos se manifestarem em cartas e entrevistas. Um direito que foi, inclusive, concedido a Lula durante a prisão da Lava Jato, com uma entrevista para a Folha de São Paulo. Peraí, Deltan, Lula pode, Felipe Martins não? Sim, é disso que a gente está falando. Esses arbítrios acontecem só para um lado da equação. Se um preso pode, porque um mero investigado não poderia ter pelo menos as redes sociais e falar em redes sociais, qual é a justificativa para impedir ele de falar em redes sociais? Se um preso pode dar entrevista, por que ele não pode se manifestar livremente nas redes sociais? E aí a decisão do ministro impôs uma pena de multa diária de R$20 mil por postagem em caso de descumprimento.
Enfim, tudo, absolutamente tudo nessa decisão é errado, é abusivo, é ilegal, é autoritário. É triste, é desolador ver a que nível baixo chegou a justiça no Brasil e a que nível baixo chegou o Supremo Tribunal Federal, o tribunal da crueldade e do autoritarismo. Pelo jeito, o único direito fundamental que Felipe Martins ainda tem é o de sofrer abusos nas mãos do ministro Alexandre de Moraes.